Eu vou falar hoje a respeito do curso de graduação em Filosofia da UERJ. Eu sou a professora Dirce Eleonora Nigro Solis, sou professora doutora em Filosofia e professora adjunto do Departamento de Filosofia. Durante alguns anos eu exerci a função de chefe de Departamento de Filosofia na UERJ e atualmente estou coordenando um laboratório, que é um laboratório de licenciatura e pesquisa sobre o ensino da filosofia. O desafio para o jovem é por que fazer filosofia na atualidade. Então, nós pensamos que a filosofia nos traz não apenas uma possibilidade de discutirmos criticamente a realidade, o mundo em que vivemos, a questão da existência, a questão do conhecimento, mas também nos coloca ao par de uma discussão que é muito antiga e que apareceu na Grécia, do momento em que a filosofia sistematizada tem também os seus começos, isto é, a questão da cidadania, a discussão do políticos ou do políticos, né, que é exatamente o momento em que a filosofia aparece para a discussão em termos, né, da questão da cidade, da polis grega. Então, a filosofia ela tem hoje uma atualidade fundamental do ponto de vista do conhecimento para o estudante, porque nos traz a discussão de todos os problemas contemporâneos, de todos os problemas que podem ainda hoje serem traduzidos filosoficamente. É claro que é um desafio sempre traduzir um problema do cotidiano, por exemplo, para um problema de discussão filosófica. No entanto, o desafio do estudante de filosofia na graduação da UERJ é exatamente esse: como transformar a experiência vivida, a experiência do cotidiano, a experiência de problemas que nos trazem as mais variadas inserções no campo da vida social, política, cultural, para a questão filosófica ou para a questão da filosofia. Então, o desafio para o jovem hoje que se interessa pelo curso de filosofia é exatamente saber que ele vai não trabalhar questões puramente abstratas, mas a abstração tem a ver sempre com uma relação da filosofia com a realidade, com o mundo concreto em que ele vive. A questão do jovem na sociedade hoje e a sua relação com a filosofia significa que ele deve trazer para a discussão da reflexão crítica, que a filosofia sempre traz, todos os problemas que são problemas da sua vida cotidiana, os problemas da existencialidade e principalmente os problemas do conhecimento. Então o jovem hoje se pergunta, por que a filosofia? Exatamente não para resolver seus problemas pessoais, mas para dar conta de uma situação mais ampla, que é a situação do mundo, que é a situação do universo em que ele vive, da cidade em que ele vive e todas as questões que isto traz para a discussão. Então, o jovem que ingressa num curso de filosofia da UERJ, ele vai passar por todas essas discussões, vai aprofundar problemas que são problemas não só do cotidiano, mas também problemas de qualidade abstrata universal e vai, então, poder, a partir disso, trabalhar em termos da sua profissão, trazendo uma série de requisitos que talvez não fossem pensados em outras áreas de saber. Por exemplo, ele deve aprofundar questões como a questão do ser, a questão do conhecimento, a questão da existencialidade, a questão também de como ele está inserido em discussões tais como a discussão da democracia, da liberdade, a questão moral, a questão ética, questões estéticas. Então, tudo isso vai ser um componente imprescindível para que ele possa compreender o mundo de uma forma que leva a um determinado aprofundamento que só a filosofia pode trazer. Além disso, a filosofia é a única disciplina que produz a discussão do pensamento sobre o próprio pensamento. Então, ela dá ao estudante uma possibilidade crítica muito grande e também uma possibilidade de compreender o mundo num certo afastamento desse mundo e numa certa possibilidade de atender uma expectativa não só individual, mas também mais coletiva sobre a questão do que é conhecer, do que é pensar e do que é existir. Nesse sentido, o curso de graduação de filosofia na UERJ, ele possibilita duas coisas. Como ele tem duas habilitações, ele tem uma habilitação para o bacharelado e uma para a licenciatura, ele forma estudantes que podem exercer profissionalmente, primeiro,
né, uma atividade bastante intensa de professor de filosofia no ensino médio. E, por outro lado, se ele só escolhe o bacharelado, ele pode desenvolver pesquisa frente a agências financiadoras de pesquisa, entrar em grupos de pesquisa e também poder, com isso, galgar uma etapa para poder assumir um curso, por exemplo, de mestrado ou de doutorado. É bom também salientar que quem escolhe a licenciatura de filosofia não está impedido de exercer uma atividade em nível de pós-graduação. Da mesma forma que o bacharel, ele pode também pleitear um curso de mestrado ou um curso de doutorado. A única diferença é que o licenciado em filosofia é o único habilitado a ministrar aulas no ensino médio, as famosas aulas de filosofia, que a partir de junho de 2008 foram estabelecidas como obrigatórias em todo o ensino médio e nos 3 anos do ensino médio. Isso possibilitou ao estudante de filosofia uma maior inserção no mercado de trabalho e, principalmente, a possibilidade dele pleitear concursos públicos para a filosofia que têm sido abertos. Curiosamente, os alunos da UERJ, 99% dos alunos da UERJ de graduação que se habilitam a concursos públicos de filosofia passam nesses concursos. Alguns, inclusive, nos primeiros lugares. Nós temos isso como estatística pronta no laboratório de licenciatura. Então, a filosofia da UERJ, ela forma tanto licenciandos para exercer essas atividades no ensino médio, como também profissionais que, embora muitas vezes não queiram se exercitar no ensino médio, no entanto, esses profissionais vão tentar mestrados, doutorados e vão se inserir diretamente na questão das pesquisas. É claro que uma pessoa que se forma em filosofia, ela pode dar assessorias a vários meios profissionais, principalmente nas áreas de estética, bioética, ética, teoria do conhecimento. Então, são várias áreas em que os profissionais de filosofia são muitas vezes requisitados para falar como especialistas de coisas que tradicionalmente são problemas e trabalhos filosóficos. Nesse sentido, os alunos de graduação em filosofia, eles podem também se exercitar para a pesquisa desde o início da graduação, a partir do seu 3º período. Eles podem se candidatar a bolsas de iniciação científica e serem, com isso, pesquisadores adolescentes ainda, ou júniores, né, de filosofia. Podem também se candidatar a outras bolsas, porque, na verdade, a filosofia, além de ter uma grande inserção na pesquisa, com profissionais que desenvolvem pesquisa em centros de pesquisa, que são profissionais do CNPq, que são bolsistas de áreas de fomento, como a FAPERJ, eles podem também desenvolver seu trabalho na área de extensão, que é uma área muito requisitada na UERJ. Então, nós temos na filosofia, por exemplo, além dos bolsistas de iniciação científica, bolsistas da área de extensão, da área de estágio interno complementar, bolsista de monitoria, que são aqueles que vão exercitar o seu trabalho e o seu conhecimento nas disciplinas filosóficas específicas. Então, nesse sentido, nós pensamos que a filosofia hoje, ela na UERJ, ela é uma área bastante requisitada. Nós temos, inclusive, proporcionalmente a todas as filosofias do Estado do Rio de Janeiro, um maior número de alunos, porque a filosofia na UERJ funciona no turno diurno e noturno, e ela representa, no seu número de alunos, o maior contingente de estudantes de filosofia do Estado do Rio de Janeiro. É por aí também que os estudantes de filosofia da UERJ, eles veem as suas possibilidades futuras profissionais. Então, nós temos, dentro da própria UERJ, cursos que são cursos de especialização em filosofia, o mestrado e o doutorado no estrito senso, que possibilitam ao estudante da UERJ continuarem aqui na UERJ após a graduação, de forma que eles possam se especializarem, inclusive aprofundar seus estudos no nível de pós-graduação. Então, é interessante que estudante que venha para a UERJ no sentido do estudo da filosofia tenha isso em mente, tenha em mente também que a filosofia da UERJ aprova o maior número possível de recém-formados, né, nos cursos de instituições públicas
E, além disso, é claro que o estudante de filosofia pode ser professor de instituições privadas. Ninguém vai, evidentemente, só limitar isso à questão das públicas. Mas é interessante notar que eles realmente são estudantes que se esforçam e que conseguem essa atividade, né, de estarem inseridos no mercado de trabalho logo que saem da universidade. Então, a grande maioria dos nossos estudantes que se candidatam a um concurso público, ele acaba imediatamente sendo absorvido pelo mercado de trabalho. Se você é estudante e se interessa por filosofia, pois agora nós temos a filosofia no ensino médio, então muitos de vocês já tiveram um primeiro contato com a filosofia nesse nível, então venha para a UERJ estudar filosofia, porque na verdade nós temos, além disso, uma qualidade muito especial dos professores de filosofia da graduação, que são professores titulados, renomados, com nível e experiência de magistério muito grande e, além disso, especialistas na pesquisa filosófica. Então, venha para a filosofia para estudar as questões do mundo, as questões que estão ligadas à realidade do nosso cotidiano, a nossa realidade física, econômica, política, social. Quem se interessa por questões de sensibilidade e de estética, nós temos aqui um elenco enorme de discussões e de professores que são especialistas nessa área. Então, eu creio que a filosofia da UERJ hoje, ela se apresenta como um futuro promissor para o estudante que está ingressando ou que está tendo o primeiro contato com a universidade.